Então, na noite de hoje, o nosso querido companheiro Hélio Tinoco vai conversar conosco a respeito de reencarnação. Como você está cuidando da sua? É um tema bem desafiador. Obrigado, minha irmã. Queridos irmãos e irmãs aqui da Sociedade de Estudos Espíritas, irmão Tomé, aqueles outros companheiros que porventura tenham vindo de outras casas co-irmãs, aqueles que nos assistem ao vivo pela transmissão do Facebook e aqueles que nos virão mais tarde através da postagem no YouTube que o Roberto está fazendo, uma boa noite a todos nós. Esse tom de voz está bom, companheiros? Está confortável de ouvir? Que bom, não é? Queridos, aquela dor mais oculta, mais secreta, aquela lágrima mais escondida, aquela dificuldade, aquele desafio da vida que nos bate à porta sempre, são conhecidas por Jesus. E eu fico pensando que nós viemos aqui essa casa nessa noite para receber a informação mais preciosa do Evangelho e do Espiritismo, que é o consolo. Consolo que vem por meio do esclarecimento. Essa proposta de palestra, Roberto nos propôs o tema reencarnação, como você está cuidando da sua. Ela tem como finalidade, primeira, nos fazer repensar a nossa história. Estamos num momento de virada de ano, onde a gente revê lá atrás quais foram as nossas metas, se atingimos ou não, fazemos novas para o próximo ano. Mas talvez com o que vamos ouvir aqui nessa palestra, a gente comece a repensar não só esse ano que se finda, mas a história que nos trouxe até aqui aonde estamos. Conversava com a Regina, e a gente antes aqui da palestra, nós somos resultados. O que vivemos hoje, a nossa história, exatamente o que eu sinto, é resultado de escolhas e decisões que fizemos no passado. Então, mais uma vez, nós podemos assumir a ideia de que somos senhores de nós mesmos. Nós podemos mudar de atitude. Podemos. Mas essa mudança, ela é impulsionada quando eu tomo consciência das leis divinas. E essas leis, dentre elas, a lei da reencarnação. Então, se o início da palestra vai ser alicerçar brevemente a teoria, a doutrina da questão da reencarnação, brevemente, mas a proposta maior e mais profunda será analisarmos honestamente a nós mesmos. Se estamos até aqui, se chegamos até aqui, se esse é o resultado, quais têm sido os meus investimentos? E daqui para frente, o que podemos fazer efetivamente para mudar? Então, que a equipe espiritual do irmão Tomé, representante de Jesus, que conhece os nossos sentimentos, conhece a nossa dor mais secreta, viu a nossa lágrima, ouviu a nossa prece, que encontrem eles em mim a possibilidade que a gente possa ser um canal para que a mensagem de Jesus, confortadora, libertadora, redentora, de amor profundo, possa alcançar os corações dos presentes aqui, encarnados e desencarnados. Para começar então a trabalhar a reencarnação, como você está cuidando da sua, o que é reencarnação? Para trabalhar a reencarnação, a palavra, ela deriva de encarnação, e encarnação no dicionário tem 3 sentidos. Um dos sentidos é aquele mais coloquial, que vai dizer que encarnar é perseguir com brincadeiras de mau gosto. Quando a gente era criança e tinha os apelidos, que hoje virou bullying, né? Os apelidos, para de encarnar em mim, era uma ideia da palavra. No sentido mais da dramaturgia, encarnar seria representar um papel, personificar um personagem, seria então atuar como se fosse alguém. Mas o sentido mais completo, e que nós queremos trabalhar nessa noite, é aquele que diz que encarnar é dar forma material a, é ser a imagem viva de. Então, encarnar é tornar-se em forma de carne. Meus irmãos, um dos princípios básicos do Espiritismo, talvez um dos mais importantes dele, é afirmar categoricamente e provar que nós somos espíritos, passando pela experiência material necessária à evolução numa encarnação. Então, reencarnar seria tornar-se em forma de carne mais uma vez.
Nós viemos de consecutivas experiências no corpo físico, a fim de que com elas possamos lapidar e desenvolver as virtudes imperecíveis do espírito imortal. Se você que nos ouve tem alguma dúvida com relação a isso, tente abrir a mente e analisar depois com mais frieza, com mais estudo, porque essa doutrina da reencarnação é a única forma possível de entendermos um Deus bom e justo, que não prioriza pessoas, que não privilegia outras, mas que nos dá a todos a mesma oportunidade exatamente igual, de sairmos de onde estamos, para transformar o nosso futuro em dias melhores. Mas seguindo o nosso raciocínio, então, reencarnação, eu encontrei um texto no site da Federação Espírita do Brasil, respondendo à pergunta, você acredita em reencarnação? E o autor diz assim, a reencarnação é o retorno do espírito a um novo corpo físico. Complementa dizendo, além de quesito fundamental do espiritismo, é um princípio da lei natural, ensejando ao indivíduo o constante desenvolvimento de suas potencialidades pelas provas a que é submetido na jornada terrena, nas diversas e sucessivas existências físicas que tem de viver. E complementa dizendo, reencarnação é oportunidade de recomeço, com a vantagem de que o aluno terá novas chances de aprendizado, sem necessariamente ter de reiniciar todas as tarefas. Reencarnação, então, como uma oportunidade de recomeço. Também conversava com a Regina, o tempo foi bom para isso, e me lembrava de quando eu não conhecia o Espiritismo. Eu penso que os que não conhecem também terão a mesma sensação. Eu olhava para a minha história e eu pensava assim, meu Deus, quanto tempo eu perdi, quanta bobagem eu fiz. E tinha uma sensação de derrota. Eu não conhecia, eu não entendia que os erros fazem parte da história e que nós teremos novas oportunidades. Nós voltaremos ao mundo físico, trazendo o conhecimento produzido pelas últimas encarnações, por todas elas, num banco de dados. E esses conhecimentos vão nos levar a cada vez mais olhar para trás na encarnação atual e não nos decepcionarmos mais. Mas a verdade é que quando a gente pensa no recomeço, a gente é alimentado por esperança, não é verdade? E o autor conclui dizendo o artigo, o aprendizado pode dar continuidade de onde parou na lição anterior, mas precisará refazer aquelas em que foi reprovado. Então, se algumas áreas da nossa vida nós tivemos um sucesso, um certo êxito, o aprendizado é fixado. E as oportunidades novas de corrigir os erros nos serão dadas a todos. O nome disso, meus irmãos, misericórdia divina. Misericórdia do Senhor. Mas avancemos então na ideia da reencarnação, e aí uma questão para a gente começar a trabalhar mais profundamente, é a questão 132 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec vai perguntar, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Eu queria fazer uma proposta para os companheiros, eu tenho feito de forma particular e tem me ajudado. Tentar personalizar as perguntas do Livro dos Espíritos. Pergunte-se assim, qual o objetivo da minha encarnação como espírito? Qual o objetivo? Por que encarnamos, meus irmãos? Qual a finalidade? Qual a proposta? Por que estamos encarnados? E os amigos espirituais vão responder a Allan Kardec centradamente. Dizem assim, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Então, o primeiro e maior objetivo da sua encarnação, da sua vinda ao planeta, é o aperfeiçoamento moral. É chegar a uma condição de mais próximo da perfeição possível. Mas ele segue dizendo, essa chegar à perfeição. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer as vicissitudes da existência corporal, nisso é que está a expiação. Então há uma necessidade do espírito imortal passar pelo mundo da matéria, para que por meio da matéria ele consiga se aperfeiçoar e atingir a perfeição moral. Primeiro motivo. Mas ele segue dizendo, visa ainda outro fim, a encarnação. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte
que lhe toca na obra da criação. Então, além do compromisso pessoal de nos tornarmos pessoas melhores, há também um compromisso direto de ajudar no aperfeiçoamento daqueles que estão conosco. A família, os amigos, os estranhos, todos que estão à nossa volta. Então, o nosso compromisso, as missões, os objetivos da encarnação, aperfeiçoamento moral e sermos participantes, ajudando direta e indiretamente com os recursos que temos, apenas com os que temos, para que os outros também se aperfeiçoem. E conclui os amigos dizendo Allan Kardec, é assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Meus irmãos, o combate necessário ao egoísmo, ao orgulho e à vaidade. As chagas da humanidade, segundo Allan Kardec, que somente podem ser executados quando nós nos atentamos para a dor do outro. Quando eu percebo a história do outro e quando eu tiro de mim para beneficiar o outro. Daí, Allan Kardec, inspirado pelo Paulo de Tarso, desencarnado Paulo Apóstolo, criar o lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Sem o exercício do amor, sem a prática do amor, que é a caridade, não aprenderemos a amar. Quando Emmanuel, no livro Fonte Viva, na lição 78, Enxertia Divina, ele faz um comentário que vai fechar exatamente com essa questão 132. Emmanuel diz assim: a cada novo dia de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina, pela felicidade que transmite aos outros. O dia que nós compreendermos que o nosso trabalho deverá visar o bem de todos, nós encontraremos as fontes internas de felicidade. Emmanuel concorda plenamente. Mas seguindo, meus irmãos, então, para aprofundar mais ainda no tema, a questão da reencarnação, então, ela seria uma nova encarnação. Nós estamos vivenciando hoje, não lembramos, é claro, das anteriores, nem todos, alguns lembram por acaso, mas não todos. É uma bênção divina não nos lembrar, mas vivenciamos hoje uma nova encarnação. Recentemente eu ouvia um seminário do Divaldo Pereira Franco. Todo mundo que o conhece e admira, talvez seja o maior nome de representatividade do Espírito Santo, do Espiritismo no Brasil, né? Ele comentava que a população da Terra tem 30 bilhões de espíritos entre encarnados e desencarnados. Eu achei aquele dado curioso. Perguntei, será que Divaldo tirou isso de onde? De onde ele tirou esse número? Tudo bem que é Divaldo que está usando, também podemos usar. Mas eu fui investigar e descobri que no livro Roteiro, que Emmanuel escreve por meio de Chico Xavier, em 1952, consta no capítulo 5, me parece, a população de encarnados e desencarnados no ano de 1952. Um grupo de companheiros, vamos chamá-los de ousados, né? Fizeram uma matemática e chegaram à conclusão que são 30 bilhões de espíritos. Se está certo ou está errado, vamos supor que sim. Se somos 30 bilhões e se somos encarnados 7,4, tem uma população, um contingente de 22,6 bilhões de espíritos desencarnados querendo encarnar. Não é verdade? Nós conseguimos a vaga. Eu não sei, meus irmãos, qual foi o argumento. Nós usamos o argumento convincente. Talvez tenhamos insistido. Demos até algumas cutucadas com o cotovelo, dizendo ao nosso benfeitor: olha, me manda dessa vez. Você vai ver, dessa vez eu acerto. Fizemos projetos, fizemos promessas, assumimos compromissos e ganhamos a vaga de encarnar no mundo físico, no planeta Terra. Meus irmãos, será que nós temos nos lembrado disso? Será que nós temos consciência de que a fila é grande? E que se nós conseguimos a vaga, é porque os nossos argumentos convenceram. Será que eu tenho me recordado, vez por outra, dos compromissos assumidos no mundo maior? E eu vou te falar qual foi o compromisso. Não te conheço pessoalmente, mas sei qual é o compromisso. Retornar à parte espiritual melhor. Amando mais, com mais paciência, sendo mais honesto, respeitando a diferença, sendo alguém tolerante, sendo alguém que desenvolve a capacidade de perdoar. São valências que nós necessitamos, são as mais importantes. Não viemos ao planeta para produzir apenas questões materiais. A matéria é um veículo
mas retornar à pátria espiritual, o nosso local de origem, levando aquisições no espírito mortal. Aquisições essas imperecíveis. Daí ter dito Jesus, no grande sermão da montanha, que deveríamos, antes de tudo, ajuntar tesouros dos céus. Os tesouros, as virtudes conquistadas via matéria, via corpo, via patrimônio, via dinheiro, via qualquer outra ferramenta material, utilizada corretamente para conquistar valores espirituais. Mas avançando, meus irmãos, então, a pergunta é pertinente. Como você está cuidando da sua? Esse cuidado é um compromisso nosso. Nós temos uma ideia, às vezes, infantil, que é muito comum no espírito ainda em evolução. A gente procura culpados. A gente quer encontrar culpados para as nossas mazelas. Eu quero dizer para os companheiros que é muito fácil encontrar um culpado. Não é? É fácil. Só que a gente percebe que quando eu encontro o culpado, eu não resolvo o problema. Não resolvo o problema. Eu até tenho um certo alívio, porque agora eu posso tirar o enfoque de mim e colocar no outro. Ah, foi meu pai, minha família disfuncional, foi o governo, foi a minha sogra, enfim. Mas quando nós queremos efetivamente produzir resultados de auto-melhoramento, eu preciso assumir a minha parcela de responsabilidade. O que acontece é que a gente acaba colocando a culpa no outro. Mas os responsáveis pela nossa história, que daremos conta a Deus, seremos nós mesmos. E eu queria imprimir aqui um raciocínio breve, com duas passagens de Paulo de Tarso. A primeira é a carta aos Coríntios, e no meio eu vou introduzir uma fala de Jesus. Essa carta aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 5, versículo 10, Paulo, que foi um legislador, Saulo na época, um legislador, um homem acostumado a tribunais, ele escreve assim: porque todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Quando eu militava nos bancos da igreja evangélica, todos me conhecem aqui, eu fui da igreja batista, eu acreditava que isso seria uma espécie de julgamento final. Hoje, com o Espiritismo, eu entendo que após cada encarnação, nós participaremos de uma reunião que Paulo chama de Tribunal do Cristo, para darmos conta do que fizemos por meio do corpo, ou seja, por meio dessa encarnação, se fizemos bem ou mal. O que acontece é que também naquela época eu acreditava que esse tribunal era condenatório. Não é. É um tribunal corrigitivo. Então, se nessa reunião a avaliação me diz que eu não fui um bom pai, o que vai acontecer comigo será receber um treinamento intensivo do mundo espiritual de como ser um bom pai, para na próxima encarnação, que eu vier a ser pai de novo, eu consiga ter sucesso e ter um pouco mais de acertos. É isso. Não há condenação. A condenação, meus irmãos, é teologia humana. Deus nos ama, nos aceita como somos. Ele entende a minha dificuldade. Ele sabe que tem horas que eu não consigo perdoar. Ele sabe. Não me censura. Ele me motiva, me incentiva e me procura ajudar para que eu possa, então, desenvolver uma capacidade de perdão mais ampliada, que não será uma conquista de uma hora para outra. Mas aí, então, ele está dizendo que nós vamos comparecer para dar contas. O texto intermediário, eu imagino que Paulo conhecia essa fala de Jesus em Mateus 16, 27, onde é dito assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Que obras são essas, meus irmãos? Atitudes físicas, ações no mundo material, se boas ou ruins. A retribuição é resultado daquilo que eu faço, entendem? Não é gratuito, mas à medida que eu me esforço, honestamente, respeitando o meu limite, para me tornar uma pessoa melhor, o mundo espiritual valida e me apoia, e me sustenta, me mantém nesse trabalho. Nós somos, meus irmãos, repetindo resultados, porque Jesus vai nos retribuir conforme foram as nossas obras. Justiça divina. E algumas vezes na minha infantilidade espiritual, eu quero semear espinhos e imaginar que eu posso colher uvas. Ou então semear abrolhos e querer colher figos. Nós colhemos aquilo que semeamos. O segundo texto de Paulo, que é naquela sequência, é da carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 12, onde o apóstolo vai dizer: de maneira
que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu imagino que nós fizemos um balanço de fim de ano. Estamos fazendo. Avaliamos o ano. Será que cumprimos algumas metas, né? Poucos dias atrás eu recebi na internet um post e o companheiro dizia, com relação à dieta, ele dizia assim: dos 6 quilos que eu precisava perder em 2018, agora só faltam 9. Né? Fizemos, mas é o balanço mesmo que não tenha sido conquistado. Porque eu vou tomando posicionamento e posso pensar assim: por que eu ganhei mais 3? Né? Então eu vou trabalhar com o raciocínio. É preciso, meus irmãos, entender que a responsabilidade é nossa. Assumir a responsabilidade pela paz pessoal e pela felicidade é individual. Independe das ações do outro, do governo, da família. Independe. Nós podemos construir paz em nossos corações quando conseguimos equalizar os nossos sentimentos e pensamentos, procurando transformá-los em semelhantes aos de Jesus pregados no seu Evangelho. É algo fácil? Não, não é fácil. Mas ele sabia que não era fácil. Mas mesmo assim nos desafia, para que num trabalho gradual, de formiguinha mesmo, aos poucos, a gente consiga atingir essa performance um dia semelhante a dele. Há uma fala de Chico Xavier até um pouco engraçada, onde Chico Xavier diz assim: Chico Xavier, às vezes me sinto como um verme que rasteja, Chico, mas rastejo para frente. Meus irmãos, é olhar adiante, é olhar para frente, é jamais pensar em desistir, é entender que algumas dificuldades morais vão levar algumas encarnações para serem vencidas. Problema algum, mas essa vitória do amanhã começa hoje, com a minha atitude, entendendo e me perguntando qual é a importância dessa encarnação. Uma fala de Chico Xavier, trazida por Carlos Bacelli, muitos conhecem esse livro, O Evangelho de Chico Xavier, item 17, conta Bacelli que Chico disse para ele que a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Quantas vezes, meus irmãos, estamos desperdiçando voluntariamente oportunidades preciosas, porque talvez encaremos a encarnação levianamente. Não estamos entendendo que conquistamos uma vaga não foi com facilidade. E se estamos aqui, temos uma dupla obrigação: nos tornarmos pessoas melhores a cada dia e ajudar os que estão à nossa volta a serem melhores também. Parece fácil, né? A teoria é fácil. A dificuldade está na hora do agir. Na hora que você encara, por exemplo, muitos aqui moram em Vila Velha, não, né? Quantos moram em Vila Velha aqui? Não, graças a Deus, só o companheiro ali que também paga o preço que eu pago. Sobe a terceira ponte às 9h15 da manhã. Poucos, não é? Pô, graças a Deus. Não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um, não. É um treinamento de paciência, resignação e autocontrole. Mas nós passamos pelas dificuldades que merecemos. Porque são elas que nos ensinam, são elas que nos lapidam, são elas que nos fazem entender que o objetivo maior é com elas e através delas nos tornarmos pessoas melhores. E ajudar aquele que está no trânsito também comigo a perceber a minha gentileza, a minha paciência, e isso contribui para que ele também se torne alguém melhor. Mas avançando, meus irmãos, não estou nessa ideia, como você está cuidando da sua encarnação? E eu queria propor aqui uma leitura do livro Fonte Viva, onde, na lição 142, tem como tema Refugia-te em paz. E Emmanuel vai trazer um pensamento muitíssimo centrado. Diz assim um benfeitor espiritual: como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, nos dias que ele veio aqui ao planeta, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos, entre a procura desorientada e o achado falso. Aqui caberia a gente falar, por exemplo, das teologias tão bem fabricadas na intenção de explicar, mas talvez com equívocos. Então fizemos algumas ideias, trouxemos ideias, uma delas já citada, a do castigo, a do pecado, não é? Mas eram bem intencionadas.
Algumas sim, outras não, mas algumas vezes nós passamos pela existência humana entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito. E Emmanuel vai dizer, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Quantas vezes, meus irmãos, sem o conhecimento espírita, de uma nova chance, de um novo momento de refazermos-nos em outra vida, a gente acaba entrando em desespero. Porque olhamos para o passado, olhamos para o ontem, e quanto foi de equívocos que cometemos. Mas Emmanuel complementa no Fonte Viva. Ó meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, então ele nos questiona, se de fato adotamos, será que eu estou adotando para a minha vida viver o ensinamento de Jesus? Ele vai dizer, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses da tua alma. Meus irmãos, é preciso entender que o objetivo mais importante da vida não são aquisições materiais. Se as temos, é para que sejam usadas em favor do aprimoramento espiritual. Vou colocar aqui um asterisco, que eu vou resgatar isso depois, lá no final da palestra. Se eu esquecer, os companheiros me lembrem? Não vou esquecer não, já decorei. Mas vamos seguir adiante aqui então. Retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses da sua alma. Então a encarnação deveria se transformar em momentos de profunda reflexões, para que a gente a utilizasse, para transformá-la em algo vitorioso, em algo que pudesse nos fazer agregar os verdadeiros e mais importantes valores imperecíveis do espírito mortal. Mas nós vamos seguindo. Quando falo desse cultivar interesse da alma, eu me lembrei da questão 799, Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec vai perguntar aos amigos espirituais, de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Esse progresso que ele está falando é o progresso, acima de tudo, espiritual, mas também passa pelo viés da progressão da matéria, da civilização. E eu queria, mais uma vez, propor aos companheiros aquele estilo de pergunta. Pergunte-se, personalizando a questão, de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o meu progresso? E a resposta, meus irmãos, é extremamente clara, totalmente coerente com a proposta de Jesus. Os companheiros se recordam qual foi o primeiro discurso de Jesus? Ele está exarado lá em Mateus 4, versículo 17. E saiu Jesus pela Judéia, pregando, dizendo a todos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O que o Cristo veio pregar para a gente, que nós esquecemos durante um tempo, e que o Espiritismo vem nos fazer relembrar, é que nós somos espíritos. Ele está pregando o reino de Deus. Tudo que é matéria, como a companheira Regina colocou bem na prece, que nos ilude muitas vezes, nos engoda, deveria ser entendido como possibilidades de fazer conquista no espírito mortal e de nos habilitarmos a sermos úteis a auxiliar os outros também a fazerem conquistas nos espíritos imortais que são. Mas Allan Kardec pergunta e os amigos respondem. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele, o Espiritismo, faz com que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Então, se a minha visão ainda é materialista, porque nós somos materialistas ainda, estamos ainda vivenciando para combater essa tendência, talvez eu precise trazer o foco para a realidade, para o meu verdadeiro interesse, que é conquistar virtudes no espírito imortal. Completa os amigos Allan Kardec. Deixando então a vida futura de ser velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Meus irmãos, o nosso momento é preciosíssimo. É esse instante o mais importante da sua história de espírito milenar. Porque agora você pode fazer mudanças. Daqui para trás nada pode ser mudado. Nem Deus pode mudar o rumo da história. Mas nós podemos, se quisermos, com compreensão, com motivação, com automotivação, que vem pelo entendimento racional, entendendo que vivenciamos uma experiência única, preciosíssima, eu posso utilizar melhor essa encarnação, aonde eu estou, com quem eu estou, para desenvolver caracteres morais do espírito imortal. Então, tudo que está ao meu redor é o melhor que eu posso ter.
Sim, é essa família que você tem, com elementos que apresentam dificuldade de relacionamento, com pessoas que são difíceis, que nós espíritos chamamos de desafetos, que vão te conduzir a um processo de aprendizado do espírito imortal. Então, meus irmãos, tudo à nossa volta deveriam ser encarados como essa possibilidade, mas a escolha de usar o momento presente para preparar o futuro vai passar pela nossa autorresponsabilidade, tomada de consciência. Então vamos começar um novo ano, sim, temos projetos materiais, sim, temos que ter. Mas será que eu tenho feito, por exemplo, alguns projetos para trabalhar a minha questão moral? Eu vou apresentar aqui daqui a pouco 8 ideias, 8, para a gente poder trabalhar o aprimoramento moral e transformar a encarnação numa encarnação vitoriosa. Mas para fechar essa ideia, enquanto o relógio vai correndo, está aqui, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Então o Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. No futuro, será a fraternidade que vai nos dirigir. E nós nos sentiremos de fato irmãos. E quando isso acontecer, e acontece em mim, a nível de sentimentos, nós vamos tomar as ações práticas e fáceis e reais para poder extinguir, por exemplo, a fome e a miséria do planeta. Mas vai depender da solidariedade que nasce da fraternidade em nossos corações. Então, nós vamos seguindo uma fala de São Luís, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 25, que tem como subtítulo Necessidade da Encarnação. O benfeitor vai dizer assim, Allan Kardec pergunta, inclusive no Evangelho, é um castigo a encarnação somente? É um castigo a encarnação? E somente os espíritos culpados são sujeitos a sofrê-la? Então a encarnação é só para quem tem que pagar alguma coisa? Resposta. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Então nós somos ferramentas de Deus, instrumentos vivos, cartas do Evangelho, para ajudar o mundo a se tornar melhor. É essa a realidade. Começando pela autotransformação, por nos ajudar primeiro. A conquista moral, ela é expansiva. Se nós nos melhorarmos, o nosso relacionamento melhora. A família melhora. O ambiente de trabalho melhora. Com a minha ação. Independente do que os outros queiram fazer ou não. Eu me torno de novo senhor de mim mesmo. Mas segue dizendo então o São Luís. É-lhe necessária a encarnação a bem deles. Visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. E vejam só, mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. Então haverá o dia que nós não mais necessitaremos de encarnações. Quando nós já tivermos depurado todas as sombras, todos os sentimentos ruins, qualquer tipo de mágoa e ressentimento, e pudermos olhar a todos nos olhos com um olhar de amor, não mais vamos encarnar como tarefa, mas sim como missão, talvez, para alguns de nós. Mas completa dizendo, é uma tarefa que Deus lhe impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. E fecha dizendo, os que desempenham com zelo essa tarefa, transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação, e mais cedo gozam os frutos dos seus labores. Observem só, os que desempenham com zelo. Então, há um desempenho. Será que eu tenho desempenhado essa tarefa que é a encarnação com zelo? O que é fazer com zelo? Tem feito com cuidado? Então, você precisa transportar alguma coisa, o espelho. Transportar o espelho. Para colocar numa outra parede. Como é que você faz? Tem que ser com zelo, com cuidado, tem que ser com atenção. Preparou o ambiente, tira tudo do caminho, chama auxiliares, prepara a parede que vai receber o espelho. Não é assim? Será que eu tenho feito um trabalho tão necessário, tão delicado, com a minha encarnação com zelo? Vou falar disso daqui a pouco, vou colocar até um asterisco depois. Como é que é essa encarnação, então? Coloquei o asterisco. Aí, para fechar a ideia, diz assim o São Luís, os que, ao contrário, usam o mal da liberdade que Deus lhe concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, pode prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. Então, rescindimos no erro,
Viemos uma nova oportunidade e erramos de novo. E numa outra, erramos de novo. E continuamos prosseguindo assim. E a encarnação vira um fardo, quando na verdade ela seria um instrumento pelo qual eu me resgataria. Pouco tempo atrás, já contei isso aqui, eu acho, fazendo palestra, assisti um seminário do Haroldo Dutra Dias, e ele contava que determinado companheiro desencarnou e foi recebido na colônia de origem por seu mentor. Quando ele chegou na porta, no portal da colônia, e ele avistou o seu mentor, o mentor o viu, abaixou a cabeça e começou a balançar de um lado para o outro. Aí ele lá do portal ele imaginou, algo deve ter dado errado. Mas tomou coragem, se aproximou do benfeitor, tocou-lhe e disse, eu errei? E o benfeitor olhou para ele e disse, você errou. Você errou de novo e no mesmo erro. Será que não dava para ser pelo menos criativo e errar no outro erro? Meus irmãos, temos errado consecutivamente. Mas a misericórdia de Deus será infinita, até que eu sofra o suficiente para avançar, para não permitir que a encarnação seja mais um castigo, mas que eu entenda que ela é uma oportunidade preciosa de refazimento, de aprendizado. E eu preciso aproveitá-la melhor. Então, meus irmãos, há um comentário, uma nota de Kardec, nessa mesma questão, nesse mesmo capítulo 25, capítulo 4, item 25, Kardec vai dizer assim, aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermediários que o separam dos mundos superiores. Mas é necessário um trabalho ativamente para o progresso moral. Meus irmãos, será que nós temos feito da nossa encarnação um trabalho ativo? Eu tenho uma palestra que está no YouTube, quem quiser assistir depois, é uma pergunta também, a justiça da encarnação? A gente aborda nessa palestra uma outra face, uma outra ideia sobre justiça divina com relação à encarnação, que não deu para incluir aqui porque o tempo é mais curto. Mas observe só, meus irmãos, então voltando àquele asterisco, para a gente falar que desempenham com zelo a tarefa da encarnação, eu vou propor aqui 8 sugestões fáceis, possíveis, mais desafiadoras, que podem transformar a nossa encarnação atual, essa que eu conquistei, com argumentos que eu não me lembro quais são, mas que foram convincentes, para que de fato ela se torne uma encarnação vitoriosa. Estão todos prontos para ouvir? Vamos começar então. O primeiro, leituras edificantes. Meu irmão, minha irmã, se eu te perguntar agora, que livro espírita você está lendo? Você tem um título para me dizer imediatamente? Nós espíritas precisamos estar nos instruindo. É ordem do Espírito de Verdade. Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento, falando da necessidade de amar. Espíritas, instruí-vos. Eis o segundo. Como anda a sua leitura? Visite mais vezes a livraria. Nós temos uma boa livraria aqui na casa. Tem a Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, também tem uma livraria. Nós temos uma biblioteca aqui com inúmeros números. Você tem levado para casa? Então, se você quer, de fato, fazer algo material que vai ajudar na sua encarnação, procure ser disciplinado numa leitura continuada da literatura espírita. É fácil esse? É mais difícil, não? Segundo, reservar momentos para oração. Será que temos orado, meus irmãos? Será que nós temos reservado momentos para prece? Jesus deu exemplo disso várias vezes, em inúmeras oportunidades. Será que eu tenho orado, pelo menos quando eu me deito e quando eu me levanto? É a orientação do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. São orientações seguras. Leia esse capítulo. Faça em 2019 e daqui para frente, um ano de oração, se torne uma pessoa de preces. Coloque nas mãos de Deus, se coloque nas mãos de Deus. Se possível, se você quiser, faz uma leitura preparatória. Pode fazer uma leitura do livro de Fonte Viva, o que você quiser, antes da prece. A companheira fez a leitura aqui agora, numa reunião pública, levou aqui nem 2 minutos, não foi verdade? Leu pausadamente. Será que nós não temos 2 minutos? Faça uma leitura, entregue seu dia para Deus, dizendo o que você sente honestamente. Senhor, eu não estou bem, eu estou zangado, eu sinto isso ainda, mas eu queria a tua ajuda, para que esse dia seja um dia que contribua para que a minha encarnação, essa que eu pedi tanto e conquistei, possa se transformar numa encarnação melhor.
É a prece que funciona, a prece honesta. Quando eu assumo a minha dificuldade, entendo que ela é natural e não me rejeito por isso, mas peço forças à divindade. O meu anjo de guarda, meus irmãos, o anjo de guarda tem na mão dele o nosso mapa encarnatório. Ele tem o meu planejamento encarnatório na mão. Pergunte mais vezes a ele, olha, é para fazer isso mesmo? Me dá uma luz aí, fala mais alto para eu ouvir, né? Deixa eu te entender. Preces funcionam e nos ajudam sempre a ter uma vida melhor. Tudo bem então aqui? Primeiro leitura, depois prece. Vamos ao terceiro? Ali, pode-se fazer uma breve leitura reflexiva antes do momento de prece. Tinha colocado, tinha esquecido. Vamos lá. Terceira coisa a fazer. Frequentar frequência assídua as reuniões doutrinárias. Essa reunião, chamada doutrinária, nós precisamos ter um compromisso. Para que esse compromisso? Para que os outros vejam que eu vim a casa? Não. Porque quando eu venho aqui, meus irmãos, eu estou me submetendo a um tratamento espiritual. Os benfeitores espirituais da equipe de Tomé estão no salão, alguns videntes aqui podem vê-los, atuando no nosso psiquismo, nos reequilibrando, trazendo uma solução para aquele problema que está me, entre aspas, atazanando a mente. Mas eu venho no lugar certo, buscar a energia da luz. Frequente. Quando eu venho e eu sou frequentador assíduo, eu também contribuo para dar credibilidade aos que chegam novatos. Então alguém chega pela primeira vez numa casa espírita, escuta essa dinâmica lógica, volta, na primeira vez ele te viu aqui, na segunda vez te viu também. Você funciona como um testemunho vivo, porque ele vai pensar assim, pô, esse camarada, alguma coisa serve para ele, que ele está aqui, ele estava semana passada. Não é assim? Nós fortalecemos e com isso ajudamos a que os outros também se aperfeiçoem. Mas o compromisso primeiro na encarnação é o autoaperfeiçoamento. Então, frequente as reuniões, priorize isso. Tudo bem, aniversário de criança é sempre domingo, é verdade. E sempre no final da tarde. Chega mais tarde um pouquinho. Chega mais tarde um pouquinho. Faz isso, guarda o bolo para mim. Faz assim. Priorize a frequência das reuniões doutrinárias. Ela também é tratamento espiritual. Quarta coisa a fazer, participar dos estudos oferecidos pela instituição. Aqui a casa tem o ESD, aqui a casa tem estudos de livros. Vem estudar, vem estudar. É necessário o aprendizado. Diz Paulo de Tarso, carta aos Coríntios, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu alimento o meu espírito, eu consigo ter uma sustentabilidade melhor. Eu compreendo a realidade espiritual com mais facilidade. E isso me desafia. E, ao mesmo tempo, eu tomo ações que vão produzir e validar a minha encarnação. Tudo certo? Quinto, atuar como tarefeiro em uma das atividades do grupo. Você pode ser um educador infantil, você pode fazer o curso de passes e ajudar na tarefa do passe. Você pode ser o monitor do ERT, você pode fazer uma palestra pública, você pode ir de uma reunião, você pode colocar água para frutificar, você pode fazer qualquer coisa. Escolha uma tarefa da casa com a qual você tem afinidade. Escolhe urgente, porque o trabalho é fundamental, o trabalho nos ajuda, o trabalho nos faz, nos capacita, nos envolve com o Evangelho. À medida que eu tenho compromissos, gente, você é obrigado, de certa forma, obrigado a ser compenetrado, a ser dedicado. E funciona como resultado de modernização do espírito mortal. Eu te garanto que tem um trabalho para você fazer aqui no Tomé. É só você perguntar a direção da casa. Sempre terá alguma coisa a ser feita, que você vai ser útil, se sentir útil e ajudar as pessoas a conquistarem também uma modernização, um aperfeiçoamento do espírito mortal. Sexta, fazer o culto do Evangelho no lar. Isso é fundamentalíssimo. Prioriza o culto do Evangelho no lar, um dia por semana, reúne a família, uma leitura do Evangelho, uma prece, água frutificada, fundamental. Prioriza isso. Sétimo, programe-se para participar de eventos espíritas de maiores projeções. Nós temos aí as portas agora, dia 5, 6 e 7 de abril, Congresso Estadual Espírita do Estado do Espírito Santo. Divaldo Franco vai estar aí. Outros nomes, né, de mais visibilidade no movimento espírita. Programe-se. Tudo bem, tem um valor, não é? É 120, 130 reais, me parece.
Mas faz uma programação, faz uma economia. Vale a pena estar num lugar desse para você ver o volume, o tamanho que esse movimento espírita está assumindo no país e no mundo. Programe-se para isso, é fundamental também, é importante. E o oitavo, o último e o mais importante deles, esforçar-se para aplicar a rotina, os ensinamentos adquiridos. Esse é mais difícil, né? Então você vem, lê, estuda, ouve, mas procurar aplicar a vida será a grande finalidade, porque somente desenvolvendo a gente consegue conquistar os valores do espírito imortal e com isso o aperfeiçoamento. São atitudes fáceis, meus irmãos? São complicadas? Dá para fazer? Dá para fazer com esforço, determinação e quando eu assumo o compromisso. Na introdução do Evangelho, do Livro dos Espíritos, no item 8, Allan Kardec vai dizer que o Espiritismo deveria ser estudado, e eu vou trazer isso para essas 8 opções, com continuidade, regularidade e recolhimento. É nesse recolhimento que eu me lembrei daquela fala, para fazer o asterisco, lembra? Lá da Fonte Viva 147, onde Emmanuel vai dizer, ó meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses da alma. Aproveitar os nossos momentos dessa encarnação para poder desenvolver, cultivar os mais importantes, as mais importantes questões, as linkadas ao espírito mortal. Então fica a pergunta, como você está cuidando da sua encarnação? Vou colocar um texto brevemente na tela, é a questão 115 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, dos espíritos, uns serão sido criados bons e outros maus? Kardec vive numa Paris, naqueles dias, 1857, uma Paris católica, onde a teologia que se pregava, parcialmente correta, era de que Deus teria criado demônios e anjos. Na verdade, não era bem assim. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, e em várias escalas de evolução, quando vistos por videntes naquela época, eram designados como bons ou maus, ou anjos e demônios. Mas Kardec responde a Kardec os amigos espirituais. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los, de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. A encarnação é uma dádiva de Deus, oportunidade de recomeço, dada por Deus, por misericórdia, para que o espírito imortal se aproxime de Deus por meio do conhecimento progressivo. Então, quando Cristo disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele estava em plena sintonia com o pensamento divino, que quer que cada um de nós se intimize com a divindade. Essa é a proposta. E essa proposta é resultado das escolhas que fazemos. Mas completa dizendo o texto, nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Meus irmãos, felicidade tem a ver com saber aproveitar a encarnação. Compreender as leis de Deus, nos ajustarmos a elas de forma desafiadora, vencer o velho homem, aquele guerreiro interno, para poder, no lugar desse velho homem, fazer nascer o homem luz. O homem que um dia vai perdoar instantaneamente, com facilidade, que vai compreender a dificuldade alheia, que vai ser amoroso, misericordioso, piedoso. Esse homem é resultado dos investimentos que fizermos hoje nessa encarnação, nesse dia. Ainda temos tempo de fazer alguma coisa? Podemos fazer hoje, né? No balanço das atividades. Podemos fazer sim. Podemos tomar uma ação real para, por exemplo, criar uma reconciliação com alguém. Ou então, abandonar de vez um hábito pernicioso. Tomar uma decisão. Jogar fora, né, materiais que não são condizentes com a realidade espírita. Revistas pornográficas, por exemplo, você pode abandonar, jogar fora hoje. E começar a investir numa outra forma de ver. Para transformar o espírito imortal com trabalho real num ser mais iluminado. Meus irmãos, então essa reencarnação é a preciosa oportunidade de evolução e de felicidade. Será, meus irmãos, nós temos usado bem? Não é hora de a gente começar a aproveitar melhor a nossa encarnação? Já que recebemos das mãos da divindade, já que recebemos de Deus, já que nós insistimos
pedimos e fomos ouvidos. Será que não é hora de começar? Há uma fala de Jesus no livro de Apocalipse. Esse livro, quem escreve é João Evangelista, e ele está bem velhinho, talvez tivesse 90 e poucos anos, e tem momentos do livro que ele vai parafrasear Jesus. Ele fala como se ele fosse Jesus. E o capítulo 3, versículo 20, ele diz assim, como se fosse Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Meus irmãos, a proposta de Jesus é bater a porta do nosso coração. Nós podemos abrir ou não, mas se abrirmos, se ouvirmos e abrirmos, quantas vezes ouvimos? Quantas vezes temos ouvido o apelo evangélico do Cristo para adentrarmos e abraçarmos a realidade espiritual e não temos aberto a porta? Mas se ouvirmos e abrir a porta, então o Senhor entrará. Não simplesmente entrará, Ele vai entrar e vai cear comigo e eu cearei com Ele. É interessante, né? A fala de João. Não é só ele, muitas vezes eu quero que Ele ceie comigo, mas não quero cear com Ele. Cear com Jesus é abrir mão de mim. É olhar para o Senhor e entender que Ele é meu modelo, é meu guia. E que é através dEle que eu vou conquistar a felicidade e paz. Não há outro caminho. Meus irmãos, mais cedo ou mais tarde, nós vamos compreender isso. Por que não asseverar e acelerar para compreendermos hoje? Para deixar de perder tempo. Para olhar para trás e perceber que o tempo perdido, que não pode ser mais recuperado, não vai se tornar um fardo. Não vai ser algo enfadonho. Porque daqui para frente eu posso me tornar parcialmente um completista. Aquele que André Luiz iria dizer que é a pessoa que consegue cumprir na integralidade a sua programação reencarnatória. Talvez não sejamos mais um completista, mas daqui para frente podemos fazer melhor. Daqui para frente, com atitudes práticas, simples, desafiadoras, podemos fazer melhor. Então se desafie, faça da sua programação. Eu vou experienciar isso. Eu vou me manter, exemplo, assíduo. Eu vou participar dos estudos. Comece a fazer isso e você vai observar a mudança do espírito imortal que só vem com a ação voluntária, com a ação que é uma escolha própria. Meus irmãos, nós podemos fazer dessa palestra o que quisermos com ela. Ela pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Pode, é meu direito. Mas mais cedo ou mais tarde, nós vamos estar diante de Jesus para darmos conta do que fizemos e perceber que mais uma vez podemos ter perdido tempo. Ou então, transformar as reflexões de hoje em aprendizado. Apreender o que ouvimos aqui. E, pessoalmente, uma atitude sincera, dentro do coração, naquele coração que Jesus vê, dizer para Ele: Senhor, eu quero nessa encarnação melhorar. Eu quero aprender a perdoar. Eu quero ser mais paciente. Eu preciso da sua ajuda. O que acontece, meus irmãos, para terminar no horário, há uma fala de João Evangelista, agora no livro de Apocalipse, não, agora no livro do Evangelho de João, onde ele vai narrar uma parábola trazida por Jesus. Ele narra a fala de Jesus, aonde o Cristo é linear. Capítulo 15, versículos de 1 a 5. Diz assim: diz Jesus: eu sou a videira verdadeira. O meu Pai é o lavrador. Vós, falava aos discípulos, vós sois meus ramos. Não pode um ramo querer dar frutos se não estiver ligado à videira. E conclui dizendo: porque sem mim nada podeis fazer. Temos tentado, equivocadamente, fazer sem Jesus. É hora de nos rendermos ao Cristo e compreender e rogar dele ajuda, para que com a sua orientação, com a sua emanação de amor, com seus eflúvios magnéticos, ele nos auxilie a nós mesmos escolhermos melhor e fazer dessa encarnação, de fato, uma encarnação que vale a pena. Aproveitemos então esses momentos, que o Mestre nos abençoe. Muita paz, queridos.